Bem, boa noite. Então, estamos iniciando aqui a nossa segunda aula do curso Formação Docente Audiovisual no Ensino, que é um curso de extensão certificado pela UFRJ e que conta com a colaboração de todas essas instituições aí, né? O NUTS, o NUPEM da UFRJ, o Cefet, o Colégio Pedro II, o IFRJ e a Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Pode passar, por favor, Wagner, no primeiro slide. A gente, na aula passada, a gente apresentou o corpo docente, somos esses 6 professores, vocês já me conhecem, né, da aula passada. Conhecendo também o professor Wagner, que está novamente aqui presente, e hoje nós temos também a presença da professora Luciana Ferrari Espíndola Cabral, que vai ficar responsável por uma parte da aula de hoje, junto comigo e com o Wagner, e por outras aulas até o final do curso, né? Luciana está por aí, pode se apresentar. Eu vi que ela entrou, mas agora não sei. Olá, estou aqui sim. Oi. Oi, Diminuiu o Luciana. barulho aqui. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana, né? Já fui apresentada. Tem uma luz aqui me atrapalhando. Deixa eu me situar aqui de outra forma. Enfim, Atrás de você a luz. tá atrás de mim a luz, tem que mudar isso, a minha posição. Pronto. É, eu. Ah, bom, eu sou Luciana, eu sou professora do Cefet do Rio de Janeiro. Eu faço parte desse grupo de pesquisa há alguns anos e queria dizer que eu estou bem feliz e satisfeita de estar aqui mais uma vez. Eu acho que eu participei de todas as edições desse curso e é sempre uma satisfação muito grande receber um novo grupo de alunos. Então, espero que a gente tenha aí algumas semanas de discussões bastante relevantes e necessárias, né, para a compreensão dos usos do audiovisual no ensino. Então, muito obrigada e até já. Obrigado, Luciana. Pode passar, por favor, Wagner, no slide. Bem, aqui é também uma revisão, uma recuperação do panorama geral do curso, das aulas que a gente vai ter aqui, desses encontros que a gente vai ter, síncronos. A aula passada já aconteceu, como eu falei, está lá gravada, disponível no canal do Laboratório de Vídeo Educativo do NUDES. Vocês receberam o link no e-mail. A aula de hoje também está sendo gravada e vai ser disponibilizada também. A aula passada, ela abordou questões relacionadas à linguagem cinematográfica, à estrutura narrativa, a questões como, por exemplo, que foi o foco central da nossa discussão aqui, né, dos fundamentos da linguagem cinematográfica, a ideia de uma descontinuidade fundamental e de uma impressão de realidade que se produz a partir dessa descontinuidade fundamental, de forma a produzir um cinema que é hegemonicamente narrativo e dramático, né? No sentido de que entenda um drama como uma narrativa com conflitos, né? Em que a ação e o conflito são o ponto principal, até mesmo e principalmente da atratividade dos filmes como entretenimento, né? Já que esse é a característica, né, hegemônica do cinema desde o seu início. Indicamos um livro para quem quiser estudar mais sobre, né, que está nos slides da aula passada, que também foram enviados para vocês. A aula de hoje a gente vai fazer uma espécie de ponte, né, de interseção, né, entre questões relacionadas à linguagem cinematográfica, num ponto mais específico, ou seja, questões da composição dos filmes, né, como os filmes são feitos, etc., com um outro lado da tela, que é o espectador. O espectador, a espectadora, como essa dimensão espectatorial também tem uma importância imensa, né, no cinema, né, e na pesquisa sobre o cinema, na compreensão sobre o que cinema é, e a gente vai fazer isso por meio de um conceito principal, que é o conceito de modos de endereçamento. Além disso, a gente vai abordar também
uma metodologia de leitura e interpretação dos filmes, que é a análise fílmica, que está também nesse conjunto de elementos intermediários, né, que fazem essa ponte entre o filme como uma obra, né, como uma obra acabada, como um certo número de características, né, com uma duração específica, com um enredo específico e características determinadas, e os seus significados potenciais, né, o que ele tem, como ele prevê, né, e estimula de alguma maneira o seu espectador previsto, né, o seu espectador imaginado, a adotar determinadas posições para ver aquele filme e entendê-lo de uma certa maneira, né? Ou seja, isso que a gente acha que é espontâneo dos filmes, né, por exemplo, entender a narrativa, né, vibrar com os personagens, não é simplesmente espontâneo, mas é um efeito de uma construção, inclusive de um posicionamento do espectador, de uma expectativa desse espectador. Tá? Não vou repetir aqui o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Tem, como eu expliquei, tem uma aula gravada sobre técnica audiovisual, que vocês vão receber o link também, mas que já está lá na página do laboratório, então quem quiser explorar ali vai encontrar fácil essa aula. É uma aula que vocês podem assistir, né? E a gente recomenda que vocês assistam por conta própria, pode assistir em pedaços, né? E é uma aula de estudo individual, né? A gente vai ter um momento mais à frente para tirar dúvidas, né? E as outras aulas também a gente vai fazer a relação desse conteúdo sobre teoria do cinema, sobre análise fílmica, sobre a questão do espectador com a sala de aula, com o ensino. Né? Então, vamos trazer essa relação. Por que a gente pode falar de teoria do cinema, de espectador, dentro da sala de aula também? Então, esse é um ponto importantíssimo aqui do curso. Né? Pode passar, por favor, Wagner. Vocês lembram, quem esteve na aula passada, que eu propus aqui, nós propusemos uma atividade livre para vocês fazerem durante a semana, quem quisesse, quem tivesse a oportunidade, que era assistir a um filme da preferência de vocês, né, mas um filme longa-metragem, né, da preferência de vocês, em que vocês iam tentar perceber os cortes e a edição do filme, como o filme é editado, como o filme é montado, né, como esses cortes estruturam o filme, né, e iam tentar também perceber qual a estrutura dramática do filme, né, se ela se encaixava no modelo de 3 atos, tal como a gente apresentou aqui do Sid Field. Né. Alguém conseguiu fazer, gostaria de relatar? E aí, pessoal, pode ser, era um exercício, né? Pode ser qualquer relato, mesmo que vocês tivessem dificuldade, não conseguiram executar bem, tiveram dificuldade de identificar, né? Eu acho que é interessante, quem quiser relatar, tem aqui essa oportunidade. Sandra, quer falar um pouquinho? Oi, Sandra, pode falar. Peraí. Boa noite, não estava com o fone desligado. Eu dei uma olhada assim, eu tentei fazer minha atividade, né? É a primeira vez que eu faço parte de um curso de audiovisual, então não tenho muita experiência nisso, e ver o filme de uma outra maneira. Eu peguei um filme da Netflix, A Lista, que estava considerado como o primeiro lá, e percebi é um filme que ele trabalha muito com um corte de eixo, ele enquadra muito o rosto, né, que é primeiríssima, né, que vocês falam, trabalha, e ele faz isso o tempo todo, é de propósito mesmo, logo no início do filme, uma cena no carro, e aí ele joga do carona para o motorista, do motorista para o carona, e aí um outro momento em que ela fala com a mãe através de uma imagem de DVD, a mãe já falecida grava para ela, e aí de novo esse corte, né, de eixo, eles usam muito. Então o filme ele é muito gravado em primeiro e em primeiríssimo plano, né? Eles fazem muito close. E sim, eles seguem os 3 atos, né? Então
Ele começa essa família estruturada e com o falecimento da mãe, essa filha querida, ela perde a mãe, perde a casa e perde o emprego, né? E aí depois é a primeira derrocada e aí ela vai seguindo uma proposta que a mãe pede para ela retomar a vida como uma lista que ela tinha feito aos 13 anos, e ela vai desenvolvendo essa lista para ela saber a herança dela. E aí tem uma outra derrocada, né? Um outro momento também, quando já está para terminar o filme, e aí tudo termina bem, feliz, né? E contente. Então, realmente deu para perceber essas considerações assim também, né? Esse filme, então, ele é bem dentro dessa estrutura de 3 atos, né? Que você conseguiu identificá-la Sim, facilmente, né? consegui. Legal, legal. Muito bom. Eu acho que era esse espírito, assim, né? De ter um primeiro olhar, né? Como a Sandra falou, ela não tinha conhecimento prévio, mas conseguiu já identificar esses elementos de construção do filme, né? Eu acho que isso é um passo importantíssimo, que aí a gente consegue já ter essa ideia, né? A gente tem algumas ferramentas, ou seja, você foi olhar o filme, assistir o filme como uma espectadora, mas você já tinha alguns conceitos para questionar o filme, vamos dizer assim, né? A estrutura em 3 atos, os tipos de corte, né? Essa coisa que você falou do corte que é motivado, e ele, pela motivação lógica, né? Do que quem está falando, quem está discursando num diálogo, é mostrado, e essa alternância, né, de quem fala, dos turnos de fala, é respeitada pelos cortes, pela edição, né? Isso é um tipo de montagem motivada, né? Ela é motivada porque nós entendemos que há uma lógica, né, para o corte. O corte ele é justificado, ele é motivado por um mecanismo, né? Mas isso é tão comum, né, que a gente nem percebe, a gente assiste o filme, nem percebe como essa lógica está sendo feita, ou às vezes também como ela é quebrada, nos exemplos que eu trouxe aqui na semana passada, né? Então, acho que isso que você fez é excelente, porque você já conseguiu identificar esses conceitos, né, que a gente trouxe aqui, os conceitos iniciais, mas que são conceitos importantíssimos, para começar a desconstruir o filme, ou seja, ver o filme a partir de outros elementos e, principalmente, entender como ele, por exemplo, constrói um determinado lugar para o espectador, para quem vai vê-lo entender um determinado sentido, né? Pelo menos, se não um sentido específico, entender numa determinada direção, vamos dizer, dentro de um campo de sentidos possíveis, né? Mas era isso mesmo a ideia. Excelente, Sandra. Alguém mais quer falar? Camila? Oi, gente, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Olá. Na verdade, eu assisti uma série que tá na moda, que tá todo mundo falando, que é Adolescência, que é um plano Uhum. sequência. O que eu achei interessante dos atos é que, no caso da série, eles dividiram em 4, que eram quatro episódios. Então, o primeiro foi meio que introdutório, aí o segundo contou um pouco da história, o terceiro a visão do rapaz, do menino, e o quarto a visão da família. Eu achei muito legal eles terem feito desse modo. Confesso que, para quem não assistiu, é legal até a gente poder assistir, que eu fui ver os bastidores, como foi produzido essa série, e eu vi que tinham poucos recursos, então eles fizeram meio que um cinema contínuo mesmo para poder habilitar e conseguir fazer da forma que eles fizeram. E eu achei bem legal poder ver a construção da narrativa e até no final aquela coisa de o final fica meio que a ideia de uma continuidade, mesmo eles falando que não vão ter uma continuidade. Então é bem interessante poder olhar aí. E eu estava até refletindo, porque foi dividido em 4, acho que por conta da minissérie mesmo, mas se unissem tudo, daria para ser um filme. Então achei bem interessante. Obrigada. Legal, legal. Eu não recomendei minissérie, porque poderia ter uma dificuldade, que às vezes a minissérie ela não respeita a divisão exatamente. Ela vai ter também, como você identificou, o conflito, uma evolução de um conflito, de uma ação, um desfecho, né? Isso você conseguiu identificar. Mas, às vezes, os pontos de virada, né, os atos estão deslocados. Muitas vezes, um episódio ele já é em si mesmo
uma estrutura de 3 atos. Você tem o problema daquele episódio, que está em sequência com o anterior, né? O desenvolvimento e um fechamento para aquela história, né? Muitos seriados são assim, mas nem todos, né? Então, é mais difícil a gente, às vezes, trabalhar com o seriado. Ele é mais livre, né? Porque justamente tem uma duração diferente, porque é uma narrativa seriada, justamente, né? Mas ótimo também, acho que você conseguiu isso que eu estava falando com a Sandra, quebrar uma primeira barreira para olhar o filme, ou nesse caso, o seriado, de um ponto de vista técnico e também de um ponto de vista de como ele é feito, né? Tentar entender como ele está sendo feito e estruturado com que objetivos, né? Muito bom, ótimo também. Alguém mais quer falar rapidinho? Estevão, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, estamos sim, perfeito. Então, eu assisti o filme Jurado número 2. Eu fiquei com um pouco de dificuldade para poder perceber os cortes, né? Enquanto corte, porque eu não me atendi na hora com os cortes, mas com a questão da divisão de atos. E também deu uma leve confusão, porque eu achei o segundo ato muito longo do filme. O filme apresentou a situação logo de início, e ele vai se envolvendo no problema do julgamento. Então, ao longo dele, vai aparecendo vários outros conflitos, mas eu acredito que o cerne ainda é o mesmo. E o clímax é muito no final. Então, você fica naquela situação. O terceiro ato é muito curtinho. E aí, agora, ouvindo os colegas, né, e pensando em relação aos cortes, eu acho que o filme fez um trabalho de corte com alguns planos de detalhe, para poder trazer essa reflexão para você, porque muita coisa não é dita ao longo do filme, mas é mostrado em algum detalhe que algum personagem observa, alguma fala que chama atenção, algumas reações. Então sempre faz esse jogo de o que está sendo falado com a reação do outro. Então, às vezes, faz uns cortes meio bruscos para mostrar como o outro está reagindo àquela situação. Então, achei e muito flashback, né? Então, assim, as mudanças de flashback e revisitando flashbacks. Então, a mesma cena mostrada por perspectivas um pouco diferentes. Mas um filme legal. Quem não assistiu, aconselho. Programinha de fim de semana. Ótimo. E legal que você identificou quando também a estrutura foge um pouco do programado. Isso é interessante, porque realmente não precisa ser sempre aquele ato contadinho, né? Termina aqui com 30 minutos e começa do outro. Eles podem ter, a depender do tipo de narrativa, e como você falou, é uma narrativa que usa o segundo ato para desenvolver outros conflitos, outras subações, né? Um segundo ato mais longo, mas aí você vai ter um terceiro ato e a resolução do conflito mais curto. O importante é conseguir identificar, né, que, apesar dessa certa liberdade em relação ao modelo principal, o fundamento dele se mantém, que é a estrutura de uma ação que vai qualitativamente se desenvolvendo, né? Ela vai ganhando elementos e ganhando complexidade até chegar a um ponto que ela tem que ser resolvida, né? Então, isso é ótimo para fazer nesse exercício, né? Perceber também quando a estrutura principal encontra variações, e as variações podem ser bem-sucedidas no filme, né? Ou nem tanto. Talvez, não sei, eu não vi esse filme, mas pelo que você falou, você achou o segundo ato muito longo. Talvez ele tenha perdido um pouco da dinamicidade da ação em função disso, dessa escolha de alongar o segundo ato, né? Ao invés de puxar logo uma ação mais rápida para a conclusão. Tá? Bem, pessoal, ótimo. Acho que era esse mesmo o espírito da atividade. Quem quiser fazer ainda, né? Até com esses mesmos filmes que os colegas fizeram, se quiser escrever e mandar para a gente tenta ver, né? E eu acho que é um exercício sempre válido para vocês testarem esse olhar, ok? Então, vamos continuar aqui, já entrando nas questões de hoje, tá? Então, a gente vai começar a falar mais diretamente sobre esse outro lado da linguagem cinematográfica ou do próprio filme, do cinema, né? Que é o espectador. E aí a gente entra nesse tópico
trazendo essa ideia de expectativa do espectador, né? E também o que o espectador sabe de antemão, sabe antes de ver o filme. Essa ideia de expectativa do espectador e também do conhecimento, ela guarda determinadas suposições que todos nós, como espectadores bem informados, né, nascemos pelo menos ali em meados do século XX, né, ou mais recentemente, mas, de qualquer maneira, todos nós temos aqui uma vivência com filmes, com audiovisual, né, e com diversas modalidades de gêneros e produtos audiovisuais para além do filme, né? Então, vocês citaram aqui série, né, mas tem também desenho animado, telejornal, documentário, reality show, show de auditório, né? Programa de entrevista, jogo de futebol, esportes, né? Enfim, a gente cresce conhecendo essas modalidades, sabendo identificá-las, sabendo notar e reconhecer suas diferenças. E, portanto, tendo expectativas diferentes sobre cada uma delas. Eu não vou assistir um jogo de futebol ou um jogo ou qualquer competição esportiva esperando uma narrativa humanizada, né? A gente vai também por um tipo de conflito, né? Por uma competição, mas não é essa a expectativa. Nós sabemos isso. Isso é um conhecimento tácito que nós temos como espectadores e que orienta as nossas escolhas. Estou falando o óbvio aqui para vocês, mas isso é importante porque a gente coloca na nossa pauta esse óbvio como algo que é bastante determinante, assim, bastante importante, bastante central para quem faz esses produtos, né, esses produtos audiovisuais. Então, quem produz, quem transmite uma competição esportiva está usando elementos de outra ordem, bastante diferentes de quem produz um filme longa-metragem, tipo esse que vocês citaram. E esses conhecimentos se organizam e se estabelecem, se consolidam, também a partir do tipo de produto que se quer vender, ou seja, como eu vou corresponder às expectativas do meu espectador, né, ao que ele quer comprar, assistindo uma competição esportiva ou um filme ou qualquer outro produto, né? E também, e isso aqui é o ponto talvez mais importante aqui, os conhecimentos que esse espectador já traz, né? Os conhecimentos que ele traz, por exemplo, sobre o que é um bom jogo de futebol, e eu vou deixar esse exemplo de lado, tá? Por enquanto, mas também o que é um bom filme, né? Lógico que cada um de nós tem uma preferência e tal, mas nós somos grupos de espectadores que convergem, né? Grupos grandes de espectadores que convergem, né? Pode ser que aqui existam muitos colegas que gostam de documentários, né? Eu gosto de filme de terror, e esses públicos convergem, né? Ou as duas coisas também, né? Convergem de uma determinada maneira tanto sobre a expectativa do que é um bom documentário e que é um bom filme de terror, também o que você sabe sobre esse tipo de filme, né? Luciana, quer falar? Deu para entender isso, pessoal? O que eu estou chamando aqui de expectativa, né? O que eu estou chamando de conhecimento também do espectador. Pode passar, por favor, o próximo slide, Wagner? Aqui no próximo slide, vocês vão ver alguns exemplos, né? O que nós estamos chamando de expectativa do espectador, né? E como isso tem uma relação com aquelas escolhas que o diretor, o produtor de cinema, né, e tal, ou mesmo o produtor de um telejornal ou de um programa de auditório faz, né? Então, os espectadores, eles têm a expectativa de encontrar os modelos e padrões a que estão familiarizados quando veem um filme. É lógico que, assim, eu posso querer... eu quero ver um filme totalmente diferente do que eu já vi na minha vida. Mas, geralmente, não é o que acontece. Geralmente, a gente faz escolhas dentro de um gosto pessoal, de uma preferência já consolidada. Tipo, eu gosto de assistir comédia. Ou eu odeio comédia. Eu não vou ao cinema, nem vou escolher uma comédia no Netflix.
porque eu tenho expectativas sobre o que eu quero assistir, o que me diverte, o que me mobiliza, né, em termos de até do conhecimento que eu quero adquirir, né, ou das histórias que me emocionam ou não, né? Então, esses são os modelos ou padrões que a gente se familiarizou por esse conhecimento que a gente acumula ao longo dos anos, ao longo da nossa vivência como espectadores, e também como eles constroem as nossas preferências, né? Então, por exemplo, aqui tem 5 exemplos que dizem mais respeito à constituição da linguagem, que era o que a gente falou na aula passada, né? Primeiro, que as convenções de linguagem sejam usadas de um modo previsível e conhecido. Por exemplo, justamente o elemento que a Sandra identificou no filme que ela viu, o campo contra campo, nos diálogos, né? Ela foi capaz de identificar uma estrutura recorrente, um modelo que a gente está cansado de assistir, que nós reconhecemos. A gente pode não saber que ela chama campo contra campo, né? Ou que é algo deliberadamente construído. A gente pode achar que é espontâneo, que é lógico, né? Mas a gente reconhece quando essa estrutura aparece. E a gente acha mais confortável, mais familiar, quando essa estrutura é respeitada do que quando ela não é respeitada. Né? Vocês se lembram daquele diálogo no carro, né, do filme Acossado, que eu mostrei na aula passada, em que a gente só via o rosto da mulher, né, da personagem, mesmo quando o outro personagem, um homem, falava. A gente não viu o rosto dele pela maior parte da cena, né? Tudo bem, a gente entende, né, que é uma conversa, mas seria mais familiar, mais confortável aos olhos, dentro das nossas expectativas e do conhecimento que a gente tem sobre cinema, cada um de nós, que fosse respeitada a alternância, né? E o mesmo pode ser dito, né, do filme da vida do bombeiro americano, em que primeiro a gente vê toda a ação no interior da casa que está pegando fogo, e depois a gente vê toda a ação repetida do exterior, do ponto de vista exterior. Isso, para nós, espectadores contemporâneos, né, causa uma certa confusão, assim, de, peraí, o que está acontecendo? Voltou? O que está repetindo? Dá uma ideia de repetição, né? Também é uma convenção que hoje em dia não é usual, né? Hoje em dia não é nada usual, né? Então, é disso que eu estou falando, usando os exemplos que a gente já viu. Segundo exemplo, uma montagem onisciente, né? Ou seja, que sabe tudo o que está acontecendo, supostamente, né? Que foca apenas em ações que interessam a narrativa. A gente falou disso na semana passada, né? O que seria uma montagem onisciente? Seria uma espécie de mente ou de operador, né, que está ali selecionando no filme o que é importante daquela ação para a gente ver. Então, lembra que eu falei assim, não preciso ver o personagem escovando o dente para entender que ele chegou no trabalho, nem pegando o carro, dirigindo para entender que ele chegou no trabalho. Eu posso usar elipses, né? Eu posso já mostrar ele acordando, né? Sei lá, de uma noite que ele teve um pesadelo, e já entrando no escritório. Fiz uma baita elipse aí, né? Eu não preciso mostrar tudo que ele fez desde que acordou até chegar no escritório dele, no trabalho dele. Isso é assim que procede essa ideia de montagem onisciente. É como se houvesse ali alguém selecionando. Isso aqui é importante saber, isso aqui não é importante, então vamos tirar e vamos colocar outra coisa. É claro que não existe isso, não é uma montagem onisciente, é uma impressão que a gente tem ao assistir o filme. O que existe são seres humanos, né? Acho que ainda podemos falar isso, ou quase não mais, que operam tal como uma montagem onisciente, né? Que fazem essas escolhas dentro de uma estrutura lógica com determinado objetivo. E essa ideia da montagem onisciente, ou seja, que a gente pode organizar a ação segundo determinadas elipses, construções mais econômicas, mais dinâmicas, também é uma conquista da linguagem cinematográfica, da narração do cinema, a qual nós somos familiarizados, né? A gente entendeu que não precisa mostrar tudo. Não é, de novo, como o filme do bombeiro, em que a gente tem que ver a carruagem
né, a carroça do bombeiro entrar lá embaixo no plano, até a última sair no primeiro plano. Né? Não precisamos tudo isso, basta a informação que eles estão a caminho. Né? Terceiro ponto, segmentação em cenas e sequências. Né? Isso também é uma forma de dar dinamicidade aos filmes, e a gente entende, a gente aceita essa tal da descontinuidade fundamental. A gente entende que a descontinuidade ela é a maneira como os filmes são feitos, e ela favorece o sentido de prazer, né, de compreensão, né, que os filmes devem ter. Como eu falei também na aula passada, e vocês devem saber, hoje em dia a gente consegue fazer um filme totalmente contínuo, só que isso não faz muito sentido do ponto de vista do que a linguagem cinematográfica construiu ao longo desses anos, né, de como o cinema construiu um tipo de narratividade, né, e um tipo de narratividade que é eminentemente bem sucedida, né, os ingressos, né, ainda que não sejam mais ingressos formais das salas de cinema, as pessoas talvez mais do que nunca estejam vendo filmes, elas veem seus filmes em casa, nos celulares, né, acessam a qualquer momento. Tudo bem, não mais numa sala de cinema especificamente criada para isso, mas o consumo de audiovisual continua sendo muito grande e muito relevante. Né? Então, não tem por que mudar essa ideia de segmentação simplesmente porque a tecnologia permite. Se não há uma razão estética, dramatúrgica, né, e que contribua para isso que eu estou chamando de narrativa bem-sucedida, né? O bom contar histórias, o envolver o público, os filmes que emocionam as pessoas, ou que entretêm, que divertem, né? Enfim, dentro das diversas modalidades que a gente tem. Quarto ponto aqui, linearidade de causa e efeito unindo as cenas, né? Isso também é uma coisa que a gente falou um pouco na aula passada, e diz respeito a essa ideia de que a gente tenta identificar no filme, ainda que a gente saiba que há uma liberdade geral em relação a isso, mas uma lógica semelhante às causas e efeitos do nosso mundo real, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Né? O cinema também nos ensinou a entender como é que ele constrói algo similar, algo parecido, algo que dá a entender que a gente está vendo algo similar ao que a gente vê, ao que a gente vive no nosso dia a dia, pelo menos em relação a essa ideia de causa e efeito. Né? Estou falando também da maior parte dos filmes, né, que seguem essa ideia de causa e efeito. Né? Muitos filmes fantásticos, ou de sonho, né, enfim, de invenção assim, de um personagem que está fora de uma realidade definida, vão contra essa lógica. Mas, em geral, a gente tem o respeito a essa lógica de causa e efeito e de similaridade com a lógica cotidiana humana. Né? E, da mesma forma, o último ponto aqui é a construção coerente de um espaço-tempo. Né? Coerente quer dizer não necessariamente um espaço-tempo completo, inteiro, né? Contíguo o tempo inteiro, né? Que você vê a hora passando no relógio. Não é esse espaço-tempo do cinema, né? Já que ele tem elipses, como eu estava explicando. Mas ele é coerente, né? Ele é similar ao que a gente vive, como eu falei, e ele também é coerente em relação à ordem que ele nos oferece. Né? Por exemplo, o Estevão viu um filme que tinha vários flashbacks. Mesmo quando os flashbacks, né, ou seja, o tempo retorna para uma lembrança, uma memória, isso precisa ser coerente com o que o filme está mostrando, com o hoje. Né? Essa coerência ela é uma expectativa do espectador. Há filmes que vão contra isso, ou que desafiam isso? Sim, muitos até. Né? Vocês devem lembrar, talvez, se eu não me engano, era o segundo filme da série De Volta para o Futuro. Acho que aqui, não sei quem viu esse filme, né? Eu vi, era, enfim, ainda pós-adolescente, né? Ou acho que era adolescente ainda. E todo mundo reclamava que tinha uma confusão das idas e vindas, né? Porque
o do passado via o do presente, que via o do futuro. Enfim, eu não lembro tão bem do filme. Mas era um filme que trabalhava com essa ideia de subversão cômica e aventuresca da coerência. Outros mais recentes, essas séries como Dark, ou aquela outra dos mesmos produtores, 1898, né, do navio, que trabalham também um pouco com com outro tipo de espaço-tempo, de coerência espaço-temporal. Só que lá no 1898, se eu não me engano é esse o título, as coisas não se explicam bem, né? Estou dando um spoiler aqui, mas eu não gostei tanto dessa série. Mas, enfim, a própria sensação de que a série não me agradou é uma espécie de quebra dessa expectativa. Ou seja, eu tinha a expectativa, mesmo que a série trabalhando com um desafio, né, a essa lógica coerente de espaço-tempo, que ela fosse, de alguma maneira, explicar que quebra é essa. Trazer nessa explicação um retorno a algum tipo de coerência, né? Então, de qualquer maneira, esse princípio aqui continua valendo, né? A gente continua tendo expectativas sobre como esse espaço-tempo é construído nos filmes, né? Isso tudo tem a ver, claro, com os conhecimentos que a gente tem sobre o filme, sobre filmes, né? Não digo sobre aquele filme específico, não é a gente ter pesquisado sobre aquele filme antes para saber sobre o que tratava, ou por que ele era bom ou ruim. Conhecimentos gerais sobre cinema, e não são conhecimentos formalizados, são conhecimentos da experiência, né, que a gente adquire pelo ato de ver filmes, pelo ato repetido de ver filmes, né, e não só filmes, como eu falei, mas diversos tipos de programas e de modalidades audiovisuais. Questões, pessoal, até aqui? Ou vocês podem colocar aqui no chat, a gente vai respondendo, ou podem levantar a mão aí também, não tem problema. Bem, podemos seguir, então. Wagner, por favor. Bem, aí aqui eu vou passar a palavra para a professora Luciana, que vai nos falar, então, dessa relação do espectador com a ideia, principalmente, de endereçamento, tá? E o endereçamento como uma forma de inserir o público no filme, tá? Luciana, passo para você a palavra. Abre seu áudio. Abre. Olá a todos novamente. Bom, gente, como o Luiz já fez aqui a introdução ao tema, né? A gente vai agora dar continuidade aqui fazendo a conceituação mesmo de endereçamento, né? Essa ideia de entender um pouco mais sobre essa noção que é tão importante para a construção de uma produção audiovisual e para a análise de uma produção audiovisual. Eu vou pedir para o Wagner passar, você pode passar, por favor, meu querido? Obrigada. Então, o que é esse tal de endereçamento, né? O que é isso? Do que a gente está falando? Eu acho que antes da gente começar a pensar no conceito propriamente dito, é sempre fundamental, né, a gente pensar no que vem a ser uma produção audiovisual e entender essa produção audiovisual enquanto texto. Então, quem produz um roteiro de um filme, de uma série, ou de qualquer coisa nesse sentido, produzir um texto. E esse texto, ele é produzido, pensado para ser lido, entendido por alguém. Então, toda produção audiovisual é endereçada a alguém. Existe uma pressuposição sobre esse sujeito que é a audiência pensada para essa produção audiovisual, tá? A gente vai chegar lá, a gente já vai falar mais sobre isso mais à frente. Mas uma coisa interessante para a gente pensar essa questão do endereçamento, para além da lógica do audiovisual, que é o nosso tema central aqui desse curso, mas a gente pensar, como diz esse slide que está projetado aqui,
que esse endereçamento é uma prática social. E a gente vai encontrar o endereçamento enquanto prática social em diversas situações do nosso cotidiano. Eu diria que o tempo todo. Depois que a gente começa a entender o que é endereçamento, a gente começa a ver endereçamento em quase tudo no nosso entorno, tá? Então, gente, pensando em definições, né? Como diz aqui o texto, o endereçamento é um conjunto de estratégias de comunicação que a gente usa para falar com alguém de alguma forma que essa pessoa perceba que aquilo lhe diz respeito. E aí, quando eu digo que o endereçamento está em tudo, ou em praticamente tudo no nosso entorno, eu acho que vale a pena a gente pensar em situações muito simples do nosso cotidiano. E isso, o próximo slide vai tratar dessa questão, mas eu já vou adiantar aqui. Existem, por exemplo, estabelecimentos comerciais que você bate o olho neles e você sabe se isso se esse estabelecimento foi pensado para atender uma clientela de homens, de mulheres, de crianças. Isso é exatamente a noção de endereçamento, de direcionamento de algo para alguém, né? Então, o endereçamento é uma prática linguística, é uma prática semiótica, um conjunto, né, de elementos que vai fazer com que você identifique que aquele produto, aquele estabelecimento comercial, aquele filme, aquela música se destinam a um determinado grupo de pessoas e não a outro determinado grupo de pessoas, tá? Então, é um conjunto de estratégias que o produtor vai utilizar para que o interlocutor saiba que aquele texto, seja ele imagético ou literalmente textual escrito, né, que aquele texto fala para esse grupo de sujeitos, de maneira específica, tá? Podemos passar, por favor? Então, gente, como prática social, né, a gente pode dizer que o endereçamento vai envolver um conjunto de questões relativas à identidade dos sujeitos, que é justamente o ponto que a gente estava tratando, né? Quando a gente pensa na dinâmica do endereçamento, a gente precisa sim pensar em faixa etária, em gênero, em raça, em classe social, em uma série de questões, né, em sexualidades diversas, né, porque sexualidade é uma coisa e gênero é outra. Então, existe um conjunto de situações que vai fazer com que sejam inseridos alguns elementos identitários ou outros elementos identitários numa dada produção, de forma que o espectador consiga compreender que aquele vídeo foi produzido para ser visto por ele, tá? Então, as concepções, né, relativas às identidades socioculturais, elas são muito anteriores à produção do endereçamento, né? E vão ser mobilizadas a cada vez que esse conjunto de sujeitos que se presta a produzir uma obra audiovisual começa, então, a sua dinâmica de produção. Pode passar, por favor? Bom, esse é o exemplo de imagens de rua que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem dois estabelecimentos que se prestam a realizar o mesmo serviço. O que faz uma barbearia, né? Uma barbearia faz a barba e corta o cabelo. O que faz um salão de beleza? Um salão de beleza faz depilação, que está na mesma esfera do fazer a barba, tá? E corta cabelo. Os estabelecimentos comerciais, eles vendem o mesmo produto, ou o mesmo conjunto de produtos. Mas a forma como essa venda será feita é diferente. É bem diferente, né? Então, observem que no salão de beleza, eles usam um conjunto de ícones, né? Nesse estabelecimento que se chama salão de beleza, né, que vem de beleza, eles usam uns ícones que vão fazer com que uma mulher, ao passar pela rua e observar esse estabelecimento, entenda que esse estabelecimento foi pensado para recebê-la. Uma mulher adulta.
A mesma coisa ocorre na barbearia. Existe um conjunto de ícones ali, e por isso que a gente diz que o endereçamento envolve semiótica, né? Então, existe um conjunto de elementos ali que faz com que um homem olhe para a barbearia, inclusive o nome, né? Você vê que ele não vende como salão de beleza, embora o cara que vai à barbearia também quer ficar mais bonito, né? Mas não vende com esse nome, né? Barbearia, masculiniza o processo, né? Bota um ícone bem masculino, homens têm barba, esse espaço é para mim, né? Justamente para atrair esse público. Então, essas diferenças que parecem naturalizadas, né? São naturalizadas na nossa dinâmica social, na prática, elas vão evidenciar essa diferença que é fundamental para a construção dessa mensagem que a gente deseja que esse interlocutor consiga ler e entender, tá? Vocês conseguem imaginar um salão de beleza, e existem vários nesse sentido, que venda o seu produto corte de cabelo para crianças? Que tipo de iconografia ele apresenta? Alguém quer falar alguma coisa aí? Imagens lúdicas, a Lara acabou de falar. Você já viu algum dessa natureza, Lara? Figuras infantis. Tem vários shoppings que têm salões especializados em atender uma clientela infantil. E aí, geralmente, as cadeiras são apropriadas para crianças pequenas, tem videogames, tem vestidos de princesa, tem uma série de coisas que atraem a criança e fazem com que ela entenda que aquele espaço é para ela. Então, ela não está indo no salão para acompanhar a mamãe, ela está indo no salão para usufruir daquele serviço, né? Então, são formas que os empresários, nesse sentido, né, vão utilizar para atrair uma clientela ou outra clientela. E tudo isso são exemplos de endereçamento, tá? A quem se destina esse espaço, a quem se destina esse livro, a quem se destina esse filme, o sentido aí é o mesmo. Podemos passar, por favor? Eu comecei lá no outro slide falando de gênero e terminei falando em faixa etária, e aí é ótimo que já emenda nesse aqui, né? Onde a gente observa o quê? Uma produção específica para uma população infantil. No caso dos brinquedos, né, dos jogos feitos para as crianças, é super interessante, porque, inclusive, ao observar a embalagem desses jogos, a gente sabe se esse material foi pensado para a primeira infância, se esse material foi pensado para a fase pré-escolar, se esse material foi pensado para um pré-adolescente, se ele é majoritariamente feminino, majoritariamente masculino, né? Então, ou unissex, né? Então, todas essas concepções vão estar prontas para serem compreendidas por esse sujeito que se espera que consuma esse material, tá? Então, dos produtos para as crianças, a criança precisa olhar e saber que é para ela. E aí ela pega, e aí ela pede, e mamãe compra. Podemos passar. Isso vai aparecer também nos filmes. Só que nos filmes a coisa é um pouquinho mais complexa, né? E é interessantíssimo e importantíssimo que tenha aqui um nível de complexidade um pouco maior, e é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora. O Luiz estava falando aqui, agora há pouco, de uns filmes mais antigos, né? Agora a gente vai falar um pouco de filmes relativamente antigos, de filmes bem mais recentes, né? E eu acho que é bem legal a gente conseguir enxergar o endereçamento desses materiais, né? O endereçamento principal desses materiais. E entender também que, muitas vezes, para além do endereçamento principal, essas produções terão outros endereçamentos auxiliares, outros endereçamentos possíveis. Por quê? Vocês têm ideia do porquê? Isso não é uma pergunta retórica, vocês podem responder. Então, Luciana, ó, a Nanda colocou uma pergunta aqui, eu vou ler, tá? Tá.
Essa é uma pergunta complexa, a gente não vai responder imediatamente, mas tem tudo a ver com a sua proposição. Mas numa produção hollywoodiana, tipo um blockbuster, como eles fazem esse direcionamento quando os perfis do público são variados? A gente está falando da mesma coisa. Muito bom. Muito boa a sua proposição, Nanda. É exatamente sobre isso que a gente estava começando a falar agora. Porque esses exemplos que eu trouxe aqui, alguns deles estão aqui para discutir justamente isso. Um filme, vamos pensar no público infantil no primeiro momento, porque é mais fácil da gente enxergar. Um filme infantil necessariamente precisa chamar a atenção de uma criança. A criança tem que se sentir convidada a assistir aquele filme. E as crianças têm um poder incrível, né? Elas começam a perturbar que querem ver, o que querem ver, o que querem ver, e os pais vão levar, né, para assistir. Mas qual é a questão do filme infantil e o público adulto? O Dill escreveu aqui o seguinte: para poder ampliar o público, um exemplo de filmes da Pixar trazem questões que mexem com o emocional dos adultos. E é bem isso mesmo, Dill. Tá? Porque o que acontece? A criança, ela não compra o ingresso. Ela perturba para ir, mas não é ela que paga, ela não é o pagante. E também, ela pode contar para outro amiguinho, mas o pai do outro amiguinho tem que querer levar. Senão o pai do outro amiguinho não vai levar. Se começar a espalhar a notícia de que aquele filme é um saco, que ele dormiu. Então, é muito importante que, de alguma forma, as produções infantis dialoguem com os adultos. E aí a gente vai começar a enxergar um conjunto de camadas de endereçamento. O mesmo material audiovisual, o mesmo filme, vai apresentar mais de uma camada de endereçamento. Ele vai dialogar com o público infantil e ele vai dialogar com o público adulto de maneiras distintas, em momentos quase que, não simultâneos, tá? Mas em momentos muito próximos e recorrentes na mesma obra. Eu acho que um bom exemplo para a gente falar sobre isso é a série toda, né? A série Shrek. Shrek é uma produção infantil. Eu acho que ninguém aqui vai ter dúvidas em relação a isso, né? Você tem um conjunto de ícones ali que foram pensados para atrair um público infantil. A gente vai chamar isso de marcas de endereçamento, tá? O nome técnico para isso são marcas de endereçamento. Que marcas são essas? Por exemplo, a humanização de um animal com sentimentos, né? O gatinho fofinho, com aquele olhinho assim, né? O gato de botas. Esse processo é um processo que chama a atenção de crianças. Ai, que fofinho, que lindo, né? Então, esse animal que fala, a própria noção de contos de fada, príncipes, princesas, ogros, bruxas, você está lidando com o imaginário da criança. Então, é uma história produzida para ser consumida por um público infantil. Só que essa história é complexa o suficiente para ser considerada agradável, inteligente por um público adulto. E como é que eles constroem isso? Existem, por exemplo, piadas, inclusive de cunho sexual nesse filme, que a criança vai ouvir, talvez ela não tenha a dimensão real do que ela escutou, o cinema todo vai gargalhar, ela vai gargalhar junto, está ali no contexto, né? Talvez ela não tenha entendido na complexidade que a questão traz, mas estava ali. Não sei se vocês vão lembrar, né? Porque esse filme também não é muito novo, né? A série Shrek deve ter aí tranquilamente seus quase 30 anos, do primeiro filme até agora. Mas, em um dos filmes, o Shrek ele tá numa situação que ele vê a região, né, o castelo do Lord Farquaad. E aí ele percebe que é tudo muito grande, é tudo desproporcionalmente enorme. E aí ele dá uma sacaneada, né, e fala que essa grandeza, né, essa projeção em tamanho de todas as coisas desse príncipe, que é um sujeito de baixa estatura, é para compensar outras coisas. E aí todo mundo ri no cinema porque o adulto entendeu a piada, que está para além da altura do Lord Farquaad. Mas
a criança está ali, está se divertindo junto. A Nanda riu, a Nanda está rindo aqui nos comentários, né? Esse momento é ótimo, né? Ó, eu botei ali para vocês uma imagem, um pôster, a gente chama isso de paratexto, tá? Essa imagem que chama a atenção para vender esse material, né? Vender o filme. Então, no paratexto do filme Turma da Mônica, Laços, vocês estão vendo ali um conjunto de crianças distintas, né? Repara que tem equidade de gênero, tem 2 meninos e 2 meninas. Ninguém está vestindo rosa o tempo todo. Você não tem aquele choque de rosa, como existe, por exemplo, no filme da Barbie. Então, é um filme que está se prestando ali a ter uma forma de chamar a atenção dos meninos e também de chamar a atenção das meninas para dizer que não é para um grupo só, é para todos, para os meninos e para as meninas. Shrek também tem isso, porque a Fiona, ela não é uma coadjuvante dessa história. Em alguns momentos, inclusive, eu tenho a impressão de que ela é a protagonista da história. Não no primeiro filme, mas mais para frente, sim. E isso vai acontecer para quê? Justamente para você ter esse equilíbrio, né, no interesse dos diferentes gêneros. Não é um filme de menina que o menino não vai querer assistir, tá? Como muitas vezes a Disney faz. A Disney anualmente lança filmes que a gente entende, isso aqui é para menina, é a Pequena Sereia. Aí depois faz Toy Story. Se bem que Toy Story também tem para meninos e meninas, mas tem outros filmes que são mais Carros S.A. Qual é o nome do filme? É Carros só. Falei bobagem, o nome do filme é só Carros. Né? E aí você consegue entender, né? As crianças entendem, não, isso é de menino, isso é de menina. Shrek não tem isso. Turma da Mônica, Laços também não. Nessa Turma da Mônica, tem uma cena que aparece o próprio Maurício de Souza. Acho que ele é o jornaleiro, ele faz uma ponta no filme. Né? Aí, aquela mãe que está ali junto, que leu o gibi, que conhece a relação daquele senhor com essa história, ela fica emocionada. Tem um momento que toca uma música que chama... Quer dizer, não sei o nome da música não, tá? Agora esqueci mesmo o nome da música. Mas uma música que tem a frase Quem dera ser um peixe, Fagner. Que essa música foi lançada na minha infância. Ela me remete à minha infância, mas à infância de um adulto de hoje. Esse adulto que levou a criança no cinema para assistir esse filme. Então, eu estou aqui mostrando para vocês várias noções de que um filme infantil não necessariamente é produzido apenas para ser visto por crianças. Aí o Dil colocou aqui agora, eu estou lendo seus comentários todos aqui, eles estão brotando aqui na minha tela. Up, Altas Aventuras, que aborda morte e um sentimento de perda e solidão em crianças e adultos. Os filmes da Pixar, em geral, né, trazem mensagens muito fortes aos indivíduos adultos. Alguns, inclusive, como você acabou de colocar, que eu acho que é um pouco complicado para algumas crianças compreenderem na plenitude daquela informação. Né? Eu acredito que vocês tenham visto Divertidamente. Falei que a gente ia brincar com filmes um pouco mais novos, tá, Luiz? As minhas referências são 50 mais, sabe? Divertidamente, quando trata da ansiedade, e eu acho aquele filme, assim, ele é maravilhoso nessa perspectiva de falar com adolescente. Né? Você tem uma personagem que, ao longo da série, uma personagem principal, que ela vai crescendo. Então, ela começa criança e o primeiro filme mostra emoções mais simples. A tristeza, a alegria, o medo. E aí, nessa continuação, na medida que essa criança cresce, aparece uma outra emoção, uma nova emoção, né? A ansiedade. O filme deixou de atrair crianças? Não. Ele continua atraindo crianças. Essa mensagem da ansiedade
da ansiedade que gera crise, da ansiedade que gera paralisação, ela é para falar com as crianças de 4, 5 anos, 6 anos? Provavelmente não. Mas o adolescente já começa a se perceber enquanto sujeito endereçado. E o adulto também, porque o adulto sofre de ansiedade. Outro, ainda vocês falaram Pixar, né, gente? Quando eu vi Procurando Nemo a primeira vez, e eu já era uma pessoa adulta, porque eu também sou velha, a primeira vez que eu vi Procurando Nemo, eu chorei copiosamente quando o Marlin acha o Nemo. E quando eu vi Procurando Dory, eu quase tive um treco acompanhando a sensação daquela mãe quando ela perde a Dory. Esse filme, os dois filmes, né, é uma série que lida muito com sensações ligadas à parentalidade. Talvez de maneira até mais forte que a questão da ludicidade. A Nanda falou assim, e choro até hoje para falar a verdade. Luiz. Não, rapidinho, só aproveitar para tentar responder aqui também as perguntas que estão nessa linha que você está desenvolvendo, né? Esses filmes aqui, vários que vocês citaram, né? Toy Story, os que a Luciana citou, e tantos outros, hoje se enquadram não mais numa classificação estrita de cinema infantil, mas cinema para família. Porque que é isso? Cinema para família necessariamente inclui a criança, o adolescente e o adulto, né? Mas inclui necessariamente a criança, o menino e a menina. Então, um casal que tem 2 filhos de gênero diferente vão estar incluídos ali, mas eles também vão estar incluídos, como a Luciana já explicou, né, essas camadas. Hoje em dia, é mais fácil a gente ver programas estritamente infantis e até bastante segmentados por faixa etária na televisão, né, no streaming, né, que são esses programas tipo Dora Aventureira, Peixonauta, né, e tantos outros aí que trabalham estritamente para criança. Aí o adulto vai ver, é chato. É chato. Peixonauta é chato, né? Eu já vi 200 Peixonauta. É muito chato. Mas a criança vê 200 personagens, 200 episódios e ela gosta, né? Porque é outra lógica, né, de cognitiva e tal ali, né? Aí, para além disso, pessoal, o que é interessante das perguntas que vocês fizeram e do reconhecimento aqui que vocês trouxeram para a primeira infância, né, para várias infâncias ali, né, que são estritamente direcionados para esses públicos mais segmentados, o que não é mais tão comum no cinema, porque o custo de lançar um filme no cinema é muito maior, então ele precisa atrair um público muito maior. Daí a pergunta inicial da Ananda, né? Só que o que a gente vê aqui? O endereçamento, ele é uma estrutura de significação, né, ambivalente. Ao mesmo tempo que ele inclui, ele também pode excluir. Né? Então, se o produtor pesa a mão nas questões que vão agradar a menina, talvez, potencialmente, exclua os meninos. Se, né, como é uma discussão recente não, mas é uma discussão que está tendo muito fôlego, né? Se você tem programas que sistematicamente não apresentam personagens negros, famílias negras, etc., em posição de protagonista, você está fatalmente excluindo esse público, né? Porque esse público vai estar sempre tendo que assistir de uma posição de adaptação, né? Ele se adapta para ver o que, na verdade, ele não reconhece como endereçado a ele, né? Um pouco como acontece com um adulto vendo um filme estritamente infantil, o menino vendo o filme que ela reconhece que é para o menino, ela está lá vê e tal. Esse é um ponto importante, né? Porque, ao mesmo tempo que esse endereçamento pode errar, ou errar no sentido de que ele não vai dar conta de todo mundo, né?
não vai atender igualmente todo mundo, mesmo com as camadas, mesmo com não sei o quê. Por outro lado, o cinema hollywoodiano conta com a capacidade do espectador se adaptar, né? Ou seja, eu posso, até um certo limite, me adaptar como um espectador que tem uma determinada identidade de gênero, ideológica, nacional, religiosa. Acho que o Gil também perguntou sobre a religião, né? Eu posso me adaptar até certo ponto para ver aquele filme. E, para além daquele ponto, eu não ultrapasso, né? Então, o filme, para mim, não vai funcionar, né? Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica característica do endereçamento, né? Nenhum filme vai ser 100% bem sucedido em como ele inclui todos os públicos, né? E até porque, fatalmente, ele vai excluir determinados públicos. Ele vai, ou pelo menos, não ser igualmente endereçado para determinados públicos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa tentar ver nos filmes, né? Porque tanto quanto a exclusão também é uma dimensão social importante para o cinema, né? E para essas análises que a gente quer fazer, pensando posteriormente a sala de aula, né? Volta para você, Luciano. Não, eu estava aqui acompanhando esse seu raciocínio e justamente uma coisa super importante para a gente pensar são esses mecanismos de inclusão e exclusão de diversidade. E eu vou aproveitar para continuar dando complexidade à discussão, né? A gente está aqui falando de um exemplo relativamente simples de entender, que é a noção de faixa etária. Alguém já colocou aqui, que eu já li, mas não lembro mais quem, noções de religiosidade, né? Noções associadas também à afrodescendência, em que muitas vezes esse endereçamento, para ser bem compreendido, ele requer também algum nível de conhecimento relativo a essas questões, né? Mas falando especificamente da noção de inclusão e exclusão, e eu vou dar um exemplo aqui muito pessoal, eu, quando vejo o anúncio de um filme gospel, e tenho o máximo respeito por quem se sente atraído a ver esse tipo de filme, eu não me sinto endereçada e dificilmente consumiria um filme desta natureza. Então, são sempre escolhas de quem produz, e é isso que o Luiz está dizendo. Então, existem momentos em que a indústria ou determinados segmentos da indústria estão dispostos a produzir blockbusters, como é o caso de toda a sequência do Shrek. E aí vai ser um filme para atrair muita gente. Como é o caso, por exemplo, agora vamos falar de filme velho. Jurassic Park. É a ideia de um filme que vai conversar com a criança, vai conversar com o adolescente, o adulto também vai querer ver, porque foi um filme pensado para ser um blockbuster, um filme pensado para ter várias entradas. E mesmo o indivíduo que a questão racial poderia entrar aí nessa questão, né? Um indivíduo que não se vê representado, peraí, não tem ninguém igual a mim ali. Tem um adolescente americano, de 12 anos, tem uma mulher cientista inteligentíssima, branca, tem um cara que é herói, mas, de repente, o sujeito negro pode não se sentir perfeitamente endereçado, mas ele pode também, como o Luiz já colocou, tentar sentir o tal do prazer visual conectado a outras questões que não necessariamente a questão racial. A mesma pessoa que falou dos filmes ligados à religiosidade falou também de um filme chamado Besouro. Eu não assisti Besouro, mas eu já li a respeito dele. E me parece, sim, um filme pensado para atrair um público racialmente referenciado. Um público que entende de capoeira, que entende de orixás, é o público para o qual parece ter sido pensado esse filme. Mas nem sempre essas relações são óbvias. E eu, nesse exato momento, estou discutindo isso com um grupo de meninas negras do ensino médio, em que nós estamos fazendo há algum tempo a análise
análise fílmica do filme Estrelas Além do Tempo. Que você olha aquele filme protagonizado por 3 mulheres negras na posição de cientistas, mulheres representadas como pessoas dotadas de uma inteligência muito acima da média, uma inteligência lógico-matemática que geralmente não é tão atribuída à figura feminina. Então a gente bate o olho e fala, pô, esse é um filme interessado para mulheres negras, né? Para mulheres negras se sentirem empoderadas e maravilhosas, e em parte sim é. Mas é um filme que, além de tudo isso, apresenta a figura de um homem, Estrelas Além do Tempo, apresenta a figura de um homem branco que funciona como um salvador. E ele participa da condução da história. Se você pensar que você está produzindo um filme para a realidade norte-americana, em que os negros não são a maioria da população, não são o grupo também que mais consome filme, é interessante que esses sujeitos, outros, para além de uma população feminina e negra, se sintam despertados, né, no seu interesse por ver esse filme. E a figura desse homem branco ali, de alguma forma, serve para isso. Não, é um filme que trata de racismo e que ele não apresenta o tempo todo os brancos como vilões, apresenta, a maior parte do tempo, inclusive, alguns personagens brancos como aliados importantíssimos, aliados que conduzem a história. Algo muito semelhante acontece num outro filme, vencedor do Oscar, chamado Green Book. E quando eu vi, eu juro para vocês que eu achei, né, quando eu vi o paratexto, né, quando eu vi os chamados, quando eu vi o cartaz, eu achei que era um filme que tratava de um pianista negro e seu motorista. Não, é um filme que trata de um motorista que acompanha um pianista negro. O protagonista da história é um motorista. O que faz com que o motorista tem família, o filme começa contando toda a história dele, por que ele está ali naquela situação, por que ele se presta a levar aquele homem para cima e para baixo. Então, isso tem a ver com algumas dinâmicas um pouco mais complexas, inclusive da própria construção social do racismo. São pouquíssimos os filmes que efetivamente são endereçados, os filmes de grandes produções, né? Os filmes de alto investimento, né? De ampla divulgação, que efetivamente são endereçados à população negra e a gente consegue enxergar as marcas disso. Pantera Negra se aproximou muito disso. A Mulher Rei se aproxima muito disso, né? Mas esses outros filmes não. Você tem claramente ali, claramente também foi ótimo falar agora, a figura de um branco salvador que clareia a história e atrai uma população branca para se sentir também parte daquilo. Já estou vendo um monte de coisa aqui. Luiz está falando o controle não é absoluto. Estou tentando responder aqui para a gente poder seguir em frente. Está ótimo. Tem muita coisa ainda para falar. É verdade. Eu falo muito. Vou me controlar aqui. Eu também, né? Vou só finalizar aqui os últimos 2 exemplos que estão aqui, né, do filme A Princesa e o Sapo e a Barbie, né, que num primeiro momento ambos parecem ter endereçamentos muito evidentes. E na prática não é bem assim, né? A Princesa e o Sapo é o primeiro filme da Disney que apresenta uma princesa preta. Ela não é nem parda, ela é preta. E essa princesa, ela, embora eu já tenha lido vários textos da própria Disney, né, dizendo que não, que o filme já estava pronto, o filme já estava sendo produzido, ou quase pronto, antes da eleição do Obama, estrategicamente esse filme é lançado logo depois da primeira eleição do Obama. E aí você tem um momento histórico muito favorável a criação de uma imagem positiva e venda mesmo, né, desse produto para a negritude. Então, cria-se
essa princesa negra, e junto com ela a gente passa a ter bonecas de princesas negras, né? Porque toda essa produção da Disney ela não se esgota no filme. Lança-se o filme, mochila, boneca, camisa e um monte de brinquedos, uma área específica nos parques para cada filme, e tudo isso está associado à atração de uma determinada parcela, de um determinado grupo populacional, né? A Princesa e o Sapo cumpre bem esse papel. Então, a gente enxerga aqui vários elementos para um público infantil feminino, e sim com destaque para as meninas negras, coisa que até então não existia nas produções da Disney. E o outro filme, ainda pensando na questão do gênero, que chama muita atenção, é a produção do filme Barbie. Esse eu acredito que a maioria de vocês tenha pelo menos ouvido falar, porque foi um filme que esgotou os ingressos, uma dificuldade enorme de conseguir comprar 2 ingressos juntos para assistir o filme da Barbie, que num primeiro momento poderia ser lido como um filme infantil. Tô velha, vou assistir o filme da Barbie. E quando a gente vai para o cinema para assistir, a gente descobre que não. Eu levei minhas crianças, mas esse filme não é um filme infantil. A complexidade que ele traz na sua história, né, é um filme que vai discutir o patriarcado, que é completamente diferente dos desenhos animados da Barbie em montagens para o cinema. Esse filme ele se presta a discutir as relações do patriarcado na sociedade. Então, ele é de um nível de complexidade muito grande para que meninas pequenas, de fato, entendam. Mas, num primeiro momento, a gente pode até achar que é um filme para um público infantil. E não é. É um filme para mulheres, sim, mas para mulheres adultas. Para mulheres que brincaram de Barbie. Podemos avançar? Então, gente, toda essa discussão, eu sabia que alguém ia falar, tá falando ali da substância, Luísa, estão me provocando. Mas eu vou avançar nesse slide aqui, daqui a pouco eu volto. Isso, avancei que eu vou lendo aqui e depois comento. Tá, então. Os filmes, né, como a gente está colocando aqui agora, eles são feitos para serem compreendidos de uma determinada forma por uma determinada parcela do público. É super importante para que esse filme funcione, que ele, de fato, converse, né, com esse espectador, que esse espectador estabeleça uma relação com essa narrativa, com esse sistema de imagens, né, e na própria conceituação de endereçamento, tá? Essa noção de que os produtores trabalham com pressuposições de quem é essa audiência. Essa audiência é previamente pensada, absolutamente nada por acaso. Luiz já falou sobre isso hoje mais uma vez. Né? Então, são pressuposições conscientes e também inconscientes sobre quem é esse público, sobre quem são as parcelas de público que se deseja alcançar, né? E se posicionar de uma determinada maneira nesse filme. Mas o endereçamento, abre aspas, erra. Ele pode não alcançar na plenitude o público pensado, como ele pode também alcançar públicos outros, esses sujeitos que de alguma forma se adaptam para ter prazer visual assistindo o filme. E aí eu volto para o exemplo do Jurassic Park. Talvez, como diz a própria Elizabeth Ellsworth, isso é uma frase do livro dela, eu decorei vários, ela diz que talvez você não seja um adolescente branco estadunidense sentado na poltrona no meio do cinema. Talvez aquele filme não tenha sido pensado para você, mas não necessariamente ele vai deixar de te provocar o prazer visual, porque os outros sujeitos, o adolescente negro, a mulher a mulher que não se vê representada nesse filme, são sujeitos que vão procurar alguma forma de se sentir atraídos e, de alguma forma, ter esse prazer visual acompanhando essa narrativa. Podemos passar. O papo, estou vendo que o papo da substância está rendendo ali. Então, o endereçamento, como eu já falei, ele pode errar o seu público, tá? E esse errar é entre aspas, porque ele erra um público que acerta
um outro público para o qual ele talvez não tenha sido pensado, né? E é interessante a gente pensar isso porque os espectadores, os produtores, eles fazem pressuposições sobre a audiência, mas uma pressuposição é diferente da audiência real. E aí, já adiantando o que a gente vai falar bem mais à frente, numa sala de aula, quando você está trabalhando com um filme, a gente, enquanto docente, a gente tem a vantagem de conhecer a audiência. Não são pressuposições sobre um público que você não sabe exatamente quem são. A gente vai discutir isso bem mais à frente, mas já para vocês ficarem com essa observação. Quem trabalha com audiovisual na sala de aula conhece o seu público, reconhece o seu público no material que se propõe a trabalhar, tá? Então, os espectadores reais, gente, nunca são exatamente quem os produtores pensaram, né? Eles podem ver o filme, inclusive, de maneira contrária ao modo, né, para o qual ele foi endereçado. Esses indivíduos podem se sentir excluídos. Que talvez seja, por exemplo, eu numa sala tentando acompanhar a minha mãe vendo um filme gospel. Eu até estou ali, mas não é para mim. É para ela, não é para mim. Esses indivíduos podem entender que aquele filme não lhe foi destinado, né? Não foi destinado para você. Os educadores vão ter que trabalhar com essa noção dessa resistência no espaço da sala de aula, e isso pode ser problemático, né? Então, quando você pensa na perspectiva de trabalhar um filme nessa situação, é muito importante entender esse endereçamento previamente, estudar o endereçamento previamente, tá? Então, estudar o endereçamento para desenvolver um ponto de vista crítico sobre como os produtores constroem o lugar do espectador. E, nesse caso, não é para controlar, mas para entender a dinâmica. E aqui a gente ainda está falando só de análise fílmica, a gente ainda não está falando do contexto da sala de aula, mas eu já estou espetando vocês, porque a gente está num curso para educadores, para a gente começar a pensar nisso, que vai ser bem mais trabalhado à frente. Obrigada. Obrigado, Luciana. Deixa eu só tentar arrematar aqui, pessoal, as perguntas. Enfim, vocês fizeram diversas perguntas super pertinentes. A gente não vai ter como responder todas, uma a uma, mas já vamos passar um pouquinho do nosso tempo aqui, porque vocês fizeram perguntas muito boas. E assim, eu vou tentar responder, primeiro, o que vocês colocam sobre a substância, sobre Estrelas Além do Tempo, Histórias Cruzadas, meio que na mesma explicação, que é uma questão que interessa a gente, que interessa que vocês percebam essa ideia, que é como o filme constrói um lugar para o espectador. Então, vocês citaram diversas contradições aqui na substância, né? Essa ideia de que é para uma ótica feminina, né? E os homens, frequentemente, os personagens masculinos colaboram para que essa ideia do corpo feminino descartável quando envelhece seja uma máxima reiterada pela indústria do entretenimento, né? E também a ideia de, nesses dois filmes, Histórias Cruzadas e Estrelas Além do Tempo, dos personagens brancos, e no Green Book também, né? Personagens brancos que assumem um protagonismo numa história que é sobre negros, né? A gente pode dizer isso. Eu acho que todas essas contradições que a gente apontou, que vocês apontaram, tem a ver com essa construção do lugar, né? E aí, quando a gente vê essa construção do lugar, considera ela, talvez não seja tão contraditório, porque no sentido formal da dimensão comercial dos filmes, né? Por quê? Porque os homens que forem assistir a substância vão ter que estar, de alguma maneira, do lado das mulheres. É esse o lugar que o filme está construindo, hegemonicamente. Não quer dizer que todos vão
todos os espectadores vão corresponder a esse lugar. Podem existir leituras de resistência, né? De estranhamentos, de limites a essa adaptação, como eu estava falando. Mas, a rigor, é como se o espectador masculino estivesse do lado das personagens mulheres, no que elas sofrem, né? Ou entendessem, de alguma maneira, esse sofrimento, né? Do mesma maneira, os brancos nos filmes, os espectadores brancos nos filmes que são histórias de personagens, de famílias, de personagens negros. A porta de entrada que o filme te oferece para ver o filme é esse personagem branco que é o aliado, né? Isso, na sociedade americana, é extremamente valioso, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista comercial mesmo, porque grande parte do espectador, do público que vai assistir esse filme são brancos. Então, eles precisam de uma porta de entrada confortável, né? Um lugar, adotar um lugar que o filme lhes oferece e que seja confortável assistir o filme. Eles não são, nós, espectadores brancos, que vamos ver, sei lá, o filme tal, não somos os brancos racistas. Nós somos o aliado, aquele que enfrenta o racismo também e ajuda nesse enfrentamento, né? Então, tudo isso soma essa ambivalência que vocês estão trazendo aqui, essas contradições. E o endereçamento não vai responder isso o tempo todo, né? Justamente porque ele é essa estrutura que os filmes apenas atualizam num determinado momento. Eles realizam, né, uma construção, mas que está lidando com estruturas que estão em vigor, que estão em ação na sociedade, né, há muito mais tempo, né? Para falar do racismo, por exemplo, né, que são estruturas na sociedade americana, mas na brasileira também, são estruturalmente sólidos e persistentes, né? Então, como é que um filme lida com isso? Não vai dar conta de tudo. Vai haver contradições, vai haver erros, vai haver concessões, e esse lugar que o filme constrói fala sobre isso, né? Sobre que concessões e que erros, né? Erros aí entre aspas, né? Estão sendo colocados, né? Tudo isso é bastante complexo da gente analisar assim, numa tacada só, né? Segundo ponto foi, eu acho que uma questão do Estevão, que a gente vai retomar muito ainda, né? É como levar esses filmes que têm muitas camadas para a sala de aula. Na nossa perspectiva aqui, eu acho que a grande vantagem que um professor, uma professora tem é que ele e ela estão muito mais próximos do seu público do que um produtor de cinema. Então, a ideia que a gente traz com o conceito de reendereçamento, né, que não é um conceito estritamente do ensino, né, mas que parece caber muito bem nesse campo, é justamente que há uma dimensão uma dimensão potencial de ação junto à reconfiguração, à adaptação desse endereçamento com um público que você, professor, professora, é o melhor conhecedor, vamos dizer. Aquele grupo, né, que você, professor ou professora, conhece por um tempo, né, ou seja, você tem mais conhecimento sobre ele, né, e capacidade de dialogar, de reconstruir o endereçamento do que um produtor de cinema, de filme, que está distanciado dali, né? Enfim, isso é só para começar a conversa. A gente ainda tem algumas oportunidades para frente para discutir esses pontos, tá? Bem, eu passo agora a palavra para o Wagner, que vai dar vai trazer dois exemplos aqui de aplicação do endereçamento. Um, do ponto de vista da produção de vídeos em sala de aula com estudantes, e o outro da recepção de vídeos em sala de aula também com estudantes. Ou seja, do ponto de vista dos alunos como produtores e outro do ponto de vista dos estudantes como espectadores, né? E nos dois casos a gente tem o endereçamento sendo tematizado, né? Wagner, por favor. Ok. Boa noite a todos. Essa dupla fala muito. Nós ainda estamos na metade dos slides e só tem mais 25 minutos de aula.
Mas vamos lá. Mas olha só, a turma também falou muito. Eles fizeram muitas questões. Tem muitas questões interessantíssimas. Com certeza. Bem, eu venho mostrar para vocês duas pesquisas que foram feitas com alunos de diferentes níveis de escolaridade. Esse primeiro exemplo é de produção de vídeos educativos por licenciandos em biologia. São licenciandos que estavam fazendo à época, né, até lá de 2014, estavam fazendo à época o curso de licenciatura em biologia. Essa turma tinha mais ou menos uns 40 alunos e eles produziram vídeos com endereçamento para alunos do ensino médio. Essa era uma proposta de trabalho de final da disciplina, né? Era um dos trabalhos da disciplina, fazer esse vídeo. E esses alunos, então, foram divididos em grupos, eles mesmos escolheram quais os colegas queriam participar de cada grupo, e foi proposto um tema para a formação, para a produção desse vídeo, que é Corpo Humano e Suas Defesas, Atitudes por uma Vida Saudável. É um tema bem amplo e, portanto, dava margem para cada grupo explorar um determinado viés desse tema. Os produtores do vídeo escolhido foram entrevistados para investigar como eles construíram o endereçamento. Na realidade, todos os vídeos foram depois vistos por todos os alunos. Houve uma sessão só para ver esses vídeos e depois eles escolheram o que eles acharam que seria o melhor vídeo. E esse melhor vídeo é que foi utilizado depois na pesquisa. O grupo vencedor foi, então, entrevistado para a gente saber como é que eles construíram o endereçamento. Esse grupo tinha 1 aluno e 4 alunas. Depois da exibição desse vídeo, a turma que assistiu ao vídeo, e que eram, na realidade, todos da licenciatura, responderam um questionário. A gente queria saber como é que eles enxergaram esse vídeo, o que eles entenderam de endereçamento desse vídeo, o que eles entenderam de significado desse vídeo. Foi feita uma análise fílmica desse vídeo escolhido e análise de conteúdo da entrevista com os alunos produtores. Bom, como resultados, nós encontramos uma série de pressupostos que orientaram os alunos produtores na concepção do endereçamento do vídeo, que era para alunos de ensino médio. Eles acharam que esses alunos eram principalmente do sexo masculino. Na cabeça deles, no ensino médio tem mais rapazes do que moças. O outro pressuposto deles é de que esses adolescentes são frios, são insensíveis, são indiferentes e são impacientes. Querem tudo rápido. Nesse momento de uso de celular, então, mais rápido ainda. Eles são inconsequentes em suas atitudes em relação à saúde, já que muitos usam álcool e alguns até se utilizam de algumas drogas. E que eles são indivíduos que procuram chamar a atenção dos outros para interagir socialmente. E aí, como é que esses pressupostos pensados pelos autores desse vídeo se traduziram na escolha dos recursos que eles utilizaram para a produção do vídeo? Então, na hora de montar esse vídeo, eles pensaram no vídeo como um documentário de propaganda. Era um vídeo que tinha imagens ou trechos de outros vídeos obtidos na web, intercalados ou sobrepostos com textos. Esse vídeo contava com 100 quadros formados por essas
imagens, esses vídeos curtos, trechos, às vezes, recortados de vídeos profissionais maiores, tudo recolhido da internet, além desses pequenos textos, associados a 3 músicas atuais, e o vídeo como um todo apresenta quase 10 minutos de duração. Foram 3 músicas bem conhecidas, apreciadas por jovens. Tinha uma música do Coldplay, tinha uma outra que foi tirada de um filme também famoso, Hacking for a Dream, enfim. Eles usaram expressões do vocabulário dos próprios jovens, numa linguagem simples, do contexto deles, para não deixar que o filme ficasse maçante, né? Abordagem direta na segunda pessoa. Você que é jovem ou se liga, falando direto para eles, né? Escolha de jovens artistas e algumas outras imagens impactantes. Eles colocaram, por exemplo, a imagem da Sabrina Sato, de biquíni, fazendo pose, né? E de um outro rapaz que, na época, estava na onda na TV, um jovem de mais ou menos uns 18 anos, bonito, bem musculoso. A ideia era utilizar essa imagem dos jovens artistas para chamar atenção para o filme, né? E usaram algumas imagens impactantes por conta do tema que eles escolheram. Estava relacionado com anabolizantes e também com as drogas. Intercalaram entre conhecimentos científicos e conteúdos moralistas, né, na tentativa de convencê-los dos riscos de determinados hábitos. E aí, principalmente, com atenção aos anabolizantes, mas também um pouco com atenção ao consumo excessivo de álcool, né? Pelo entendimento do grupo, o filme precisava ser mais ou menos assim, porque para alcançar esses jovens, o filme precisava ser mesmo apelativo, ser impactante. Então, tem algumas cenas assim que são muito fortes e que fizeram até alguns colegas de turma, que já são adultos, né, já eram adultos nessa época, na hora que a imagem apareceu, eles fecharam os olhos, viraram o rosto e não quiseram fixar muito no que estava aparecendo na tela. Tiveram preocupação com a duração e de dinamicidade do vídeo, né? De qualquer forma, a duração era basicamente de 10 minutos para todo mundo. E tiveram o entendimento de que o próprio tema já endereçaria, porque estava na moda entre os adolescentes, e isso faria eles naturalmente se interessarem pelo vídeo. Como eu disse, o tema que eles adotaram foi relacionado ao uso de anabolizantes, e isso estava relacionado com manter o corpo sarado, que é uma moda que eu acho que vem até hoje, né? E beber bebida alcoólica, que permitiria chamar a atenção, indicando que esse adolescente, na realidade, já era um adulto, porque estava bebendo bebida alcoólica. Isso continua acontecendo até hoje nos encontros sociais entre esses jovens, né? Bom, uma síntese, então, dos resultados. Isso já foi falado mais atrás pela Luciana também. Os produtores fazem suposições sobre conhecimento, ideias, atitudes e valores dos seus espectadores, que podem ampliar ou reduzir o alcance da obra. Alunos e professores esforçam-se por se colocar na posição construída para eles, mas quando encontram dificuldades ou precisam fazer muitas adaptações para se colocarem nessas posições, podem se afastar ou rejeitar o material. Por exemplo, nesse filme que foi utilizado na pesquisa, nós tivemos alunos que acharam que o filme não dizia respeito a eles, porque falava um pouco mal do uso dos anabolizantes, e de repente ele usava, mas ele usava com acompanhamento médico, então ele sabia o que estava fazendo, não ia fazer mal a ele, aquilo ali, e ele rejeitou o que o vídeo trazia. No entanto, a adesão foi maior do que a resistência.
a maioria dos alunos aderiu à mensagem que era trazida pelo vídeo. Tanto alunos quanto professores são sujeitos ativos ao realizarem essas leituras, já que buscam relações dessas leituras com experiências anteriores e com o conhecimento científico ou cotidiano já adquirido. Quer dizer, todos os espectadores, tanto professores quanto alunos, eles já trazem uma bagagem cultural sobre o tema do vídeo que está sendo visto. E, a partir dessa bagagem cultural, eles se relacionam com o vídeo que está sendo assistido. São conhecimentos, às vezes, trazidos do cotidiano, às vezes nem são corretos, ou do conhecimento científico, mas que acabam sendo usados nessa interação com o vídeo. E isso pode fazer com que eles tenham mais aderência ou mais resistência à mensagem que o vídeo traga para eles. A leitura e compreensão de obras audiovisuais, portanto, é feita de acordo com referenciais e podem não ser do conhecimento dos produtores e dos professores que usam audiovisual. O professor leva uma vantagem nisso, porque, em geral, ele conhece mais a turma com a qual ele está trabalhando, sabe um pouco do que esses estudantes trazem de conhecimento, tanto de cotidiano quanto científico, e fica mais fácil de direcionar, digamos assim, o filme para eles. Tem uma segunda pesquisa de produção de vídeos por estudantes da turma de Educação Profissional Técnica de nível médio, como projeto da componente prática da disciplina de Física. Essa pesquisa foi feita por um professor que está no nosso grupo, mas que hoje não pôde comparecer, Marcos Vinícius Pereira, de 2013. Nesse caso, a pesquisa, né, foi desenhada de forma a se investigar tanto a produção, por meio da análise do processo de elaboração e construção do vídeo feito pelos alunos produtores, como também a recepção desse vídeo, por meio da análise das leituras produzidas por alunos espectadores ao assistirem a esses vídeos produzidos por outros alunos. Na realidade, como participaram dessa produção ao longo de 3 anos, 6 turmas de alunos, envolvendo um total de 143 estudantes, isso gerou 27 vídeos, e aí os vídeos de uma turma eram apresentados para estudantes de outras turmas. Alguns grupos de produtores foram entrevistados para entrevistar como eles construíram o endereçamento, isso daí é o estudo da produção, e os vídeos exibidos a estudantes não produtores de outras turmas, que caracteriza o estudo da recepção. Então, é basicamente isso. 27 vídeos, alguns foram escolhidos, e aí eram exibidos em turmas que não tinham produzido esses vídeos. Bom, síntese dos resultados, né? Primeiro, liberdade para composição e elaboração do roteiro. Não foi dado um roteiro fechado para eles. Eles podiam trabalhar como quisessem, né? A proposta era de construção de um vídeo de demonstração experimental que evidenciasse aí um fenômeno físico, as interações e os dados obtidos, e isso era um projeto final também de laboratório de física. E esses grupos tinham de 3 a 5 integrantes. Como eu disse anteriormente, foi um projeto desenvolvido ao longo de 4 meses, sendo o primeiro mês dedicado à pesquisa e seleção de informações,
para mapeamento dos conceitos chaves para trabalhar o tema escolhido. O segundo mês foi destinado à elaboração do roteiro, o terceiro mês à produção do vídeo e o quarto e último mês para edição e possíveis reformulações. Mas todos eles eram vídeos curtinhos, com duração média de 4 minutos. O vídeo foi mais legitimado como ferramenta cultural do que como estratégia de ensino. Foi endereçado prioritariamente a outros estudantes da faixa etária ou escolar, mas um pouquinho também ao professor. Tiveram preocupação com o áudio e a motivação do vídeo, mais ou menos como aconteceu com outra pesquisa, né? A preocupação dos estudantes que estavam fazendo os vídeos em motivar os alunos a assistirem o vídeo. Debate no grupo quanto às cenas descontraídas, preocupação de não tornar o vídeo chato. Eles já tinham tido experiência com o uso de vídeos na escola, então, já com uma experiência prévia, eles foram pensando o que eles podiam fazer para que não desse errado, para não tornar o vídeo chato. Então, em alguns momentos, eles fazem cenas assim hilárias, né, como uma reprodução de um noticiário tipo Jornal Nacional, em que aparece o estudante sentado atrás de uma mesa, e aí, quando ele termina a fala dele, ele levanta, ele está só de bermuda, embora em cima estivesse muito bem vestido, né? Humor, paródia e analogia, né, para cativar os estudantes, e uso de recursos característicos de aulas, como livro, quadro, etc., para buscar a atenção do professor, né? Consideram viável fazer um vídeo de qualquer outra disciplina, mas dependendo da relação do professor com a turma. E atividades prático-experimentais mediadas pelo vídeo. Repertórios culturais dos sujeitos, rompendo a barreira escola-cultura jovem. Recursos que geralmente não fazem parte de relatórios escritos aparecem nos vídeos, demonstrando que os estudantes parecem considerá-los necessários para melhor se expressarem. Isso pode estar associado ao fato de que esse vídeo esteja mais legitimado, então, como eu falei antes, como ferramenta da cultura extraescolar dos alunos, do que como uma estratégia de ensino. Então, são dois exemplos bem interessantes da aplicação desses conhecimentos na sala de aula. Agora é com o Luiz. A gente colocou uma questão aqui, na verdade, pelo adiantado da hora, a gente vai encerrar a aula aqui com essa questão, pessoal, tá? Porque não vai dar para falar em 10 minutos o que vem a seguir, que é a questão da análise fílmica, e explicar a atividade, tá? Então, como vocês têm, a gente tem um compromisso de até 8 horas, 8 e pouco, né? Não vamos prender vocês aqui ainda mais 20 minutos de aula. Então, vamos tentar condensar isso para a aula que vem e cumprir essa parte na aula que vem, inclusive a atividade. Para terminar, então, a aula de hoje, a gente deixa essa questão aqui. Vocês conseguem identificar o endereçamento dos filmes, né? Onde ele se encontra, né? E cite um filme. Na verdade, a gente já fez isso aqui, né? Vários de vocês já colocaram, né, as questões de você com o endereçamento de uma maneira bastante bem incorporada, bem relacionada aos conceitos que a gente trouxe, as definições, né? E também a isso que a Luciana chamou mais cedo de marca de endereçamento, né? Como a gente reconhece nos filmes determinados elementos que são, de fato, criadores dessa dinâmica de inclusão e exclusão, como eles têm a ver frequentemente, mas não necessariamente, não sempre, com questões sociais, com questões identitárias e questões sociais, tais como faixa etária, gênero, né? Acabam sendo as duas mais
prementes, mas outras também, como raça, religião, nacionalidade, classe social, também aparecem nos filmes de uma maneira que é inevitável, né? Como é que você vai fazer um filme sobre uma escola americana ou uma escola brasileira sem definir essas escolas tal como elas são, né? Dentro do seu aspecto nacional ou regional, e sem que isso cause ou que isso mostre a sua diferença em relação a outras escolas no mundo, por exemplo, né? Então, são dimensões constitutivas dos filmes, né? E o endereçamento é uma delas. O que a gente vai propor para vocês, então, na aula que vem, são 2 exercícios de análise. A gente vai explicar o que é. Seria ver 2 filmes completos e responder a um questionário, né? Esse questionário é um questionário que tem algumas questões relacionadas a conteúdos gerais do filme, né? Questões gerais que os filmes parecem apontar e não necessariamente... Pode mostrar ali quais são os filmes, né? Mas vocês não precisam ver isso agora. A gente vai mandar... ao longo da semana, pode voltar, ao longo da semana, esse é um dos filmes, Cúmplice das Sombras, e o outro é o Tempo das Diligências. São 2 filmes bem antigos, os 2 em preto e branco, tá? Essa distância temporal, ela ajuda a gente a pensar as questões que os filmes trazem de uma maneira distanciada, então facilita um pouco a análise desses significados, né? E é um exercício que vocês vão fazer respondendo um questionário. Na verdade, a gente vai explicar isso semana que vem, então fiquem tranquilos. A gente vai explicar também o que são os princípios da análise fílmica que vocês vão ser estimulados a usarem nos filmes e as questões que vocês vão responder, né? No Tempo das Diligências, é um filme que parece colocar a questão da sociedade democrática, né? Da importância de uma sociedade democrática. O que você faz para proteger essa sociedade, ainda que ele não fale em nenhum momento, se eu não me engano, mas eu acho que em nenhum momento ele fala a palavra democracia. Mas por que a gente pode dizer, ou não, que o filme está abordando esse tema? E o outro é o do Prowler, que é o Cúmplice das Sombras, como foi chamado no Brasil, é um filme da década de 50, o Tempo das Diligências é um filme da década de 30, final da década de 30, e o Cúmplice das Sombras, o que está em questão parece ser o patriarcado, né? Como é que uma sociedade constrói determinadas inegalidades, determinadas assimetrias, e como uma sociedade sustenta e estimula crimes a partir da submissão feminina, né? Ou seja, vocês vão tentar ver nesse filme como a submissão feminina tem ali um papel até mesmo explicativo sobre o que o filme mostra, o que acontece no filme, os conflitos. Então, são 2 filmes bastante interessantes para a gente discutir questões amplas, né? E também o exercício de análise, pessoal, para não só para afirmar uma tese, mas também para contradizê-la, né? Então, são exercícios desse ponto de vista, da gente buscar argumentos no filme, seja para contradizer a tese, seja para confirmá-la, né? E meio que colocar numa balança e ver o que está pesando mais nesse equilíbrio, tá? Mas fiquem tranquilos, semana que vem a gente vai ter mais tempo para explicar isso, e aí vocês vão ver o filme e a gente vai disponibilizar também o formulário. De novo, essa não é uma atividade obrigatória, tá? É uma atividade voluntária que a gente estimula que vocês façam como exercício, como atividade do curso, mas não é uma atividade necessária para requerer a certificação ao final, tá bom? Dúvidas por enquanto? Questões? Todos responderam a lista de presença? Bem, então,
acho que podemos parar o compartilhamento. Eu vou parar aqui a gravação. Agradeço muito a presença de todos. Boa noite, boa semana. Parando aqui a gravação agora.